pérolas para o teu coração. Lembrando que o intuito de trazer o termo pérola é dentro daquilo que a pérola é, de onde ela é construída, como ela se forma, o porquê dela se forma, né? E nós pensamos juntos sobre isso terça passada, que a pérola é o resultado de um invasor, de uma ferida que a ostra tem, e essa ferida na ostra, esse invasor que a ostra recebe, lhe machuca, lhe atrapalha, lhe incomoda. A ostra começa a fornecer um líquido chamado nácar, que é extraído da própria água onde ela está inserida, e faz então com que pedaço de pedra ou de madeira ou enfim, o que estiver invadindo a ostra se torne uma pérola. E a pérola, todos nós sabemos que há um valor muito grande na pérola, né? É algo muito valioso a pérola. E dentro desse contexto, o Senhor me fez claro que todos nós poderemos fabricar dentro de nós, através do poderoso e amado Espírito Santo, através da ação de Deus em nossas vidas, produzir em nós pérolas valiosas, pérolas de grande valor, que serão resultados, muitas vezes, de feridas, de invasores que entram em nós por uma causa ou outra e que nos faz nos preocupar, às vezes nos causam dores, às vezes nos causam provas, lutas, dificuldades, mas se nós absorvermos da água da vida, da palavra de Deus, ingredientes especiais da parte de Deus, que é a sua palavra, nós teremos ali fabricando dentro de nós, mesmo no meio dessas dificuldades, no meio destas lutas, dessas feridas, nós fabricaremos sim pérolas preciosas dentro de nós e seremos valorosos e contribuiremos e com muitas pessoas com aquilo que Deus nos dá. E hoje, semana passada, a gente pensou então sobre a paz como uma pérola de grande valor. E hoje eu quero pensar com você sobre uma mente organizada. Uma mente organizada, uma mente renovada, com certeza, será de muita valia para nós, os cristãos. E o primeiro passo, antes de falar da renovação da mente em si, eu quero fazer menção a um Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. E diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aqui nós vemos, meus irmãos, a formação do homem. O ato de Deus fazer o ser humano. A composição orgânica e mental do ser humano. Quando Deus está construindo o homem, Ele está fazendo o homem, a mulher, enfim, todo esse conjunto. Ele tem uma origem biológica, o pó, a terra, aquilo que tem na terra, mas também ele tem essa capacidade intelectual, racional, capacidade de pensar. Por isso que Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E o que me chama a atenção, meus queridos, aqui, é que Deus, ao fazer o homem à sua imagem e semelhança, Ele coloca ao homem responsabilidades muito grandes naquele momento. E uma dessas grandes responsabilidades é a capacitação intelectual. É uma mente muito poderosa. Se nós observarmos alguns estudiosos, irmãos, os estudos, psicologia da mente, da engenharia de recursos humanos,
ela diz que o ser humano, dentro dos seres humanos, existem 8 tipos de inteligência, que são aquilo que o ser humano carrega em si, né, nos seus individuais, né, cada ser humano. Então, quais são esses 8 tipos de inteligência que são catalogados? A matemática, a linguística, a musical, a espacial, a físico-sinestésica, a interpessoal, a intrapessoal e a naturalista. São 8 tipos de inteligência catalogados hoje pelos estudiosos. E essas inteligências hoje, elas são distribuídas nas pessoas. Tem aquele que tem uma capacidade maior na matemática, outro já tem uma capacidade maior interpessoal, outra consegue fazer uma leitura melhor de si, na intrapessoal. Enfim, são as inteligências que são espalhadas ou divididas ou individualmente sobre todos os homens. Mas a maioria dos judeus, a maioria dos estudiosos, dos rabinos, eles têm por convicção de que Adão, ele possuía as 8 inteligências. Quando Deus forma Adão, né, e traz a vida o Adão, e coloca o Adão sobre essas responsabilidades, é entendível e perfeitamente entendível pela maioria dos rabinos da época ou atuais, de que Adão, ele tinha essas 8 inteligências antes de pecar. Ele tinha essa capacidade muito grande, tanto que ele recebe de Deus uma tarefa, entre as tarefas que ele recebe de Deus, ele recebe uma tarefa de catalogar os animais da época. Porque às vezes a gente pensa que Adão, quando a Bíblia está dizendo ali, dar nome aos animais, a gente pensa que o Adão deu o nome da vaca para a vaca, do porco para o porco, do cavalo para o cavalo, né? Não, Deus estava dando a ele, diz, olha, você faça uma análise e catalogue, identifique o que é réptil, o que é anfíbio, o que é, enfim, te organiza aí e identifique essas espécies. Se você observar em todo o histórico de estudos que existe sobre as espécies, sempre vai ter um histórico anterior de que já foi catalogadas as espécies. O ser humano vem catalogando espécies novas, identificando, mas a história mostra que sempre foi catalogado, o homem sempre conseguia identificar as espécies de animais da terra e quais são as suas atividades principais e qual a sua alimentação, enfim, todo esse processo. Então, Adão, ele tende a ser, e é muito fácil de entender, quem estuda as escrituras e quem conversa ou quem ouve ou quem lê sobre o pensamento hebreu, né, sobre a visão dos rabinos que detêm a Torá e os ensinamentos dela e o Talmud, de que existia em Adão essa grande capacidade intelectual. Adão era dotado de autoridade sobre todos os animais e Deus entrega um serviço a ele de catalogar. E ele tinha a capacidade, meus irmãos, até de comunicação com os animais. A maioria dos rabinos também compreende isso dessa forma. Por quê? Porque ele não se assusta quando a serpente fala com Eva. Quando a Eva diz assim, a serpente falou comigo e disse que eu podia comer o fruto, eu comi. E em momento algum você vê dizendo, Adão, mas e a serpente falando? Está doida, mulher? Porque havia nesse ser humano, recém-criado por Deus, uma capacitação tão grande, tão intensa e intelectual, mental, e alguns estudiosos entendem, meus irmãos, que isso era normal para a vida intelectual de Adão antes da queda. Estava lendo também que alguns estudiosos, eles dizem, e estudiosos agora, modernos também, eles entendem que se não houvesse a queda, o pecado de Adão e Eva, em 6 gerações pós-Adão, pós-adâmica, em 6 gerações, nós teríamos muito mais tecnologia do que temos hoje. Estudiosos entendem dessa forma, que nós teríamos muito mais, nós estaríamos não só em Marte e na Lua, nós estaríamos em muitos lugares do espaço se não houvesse a queda pela grande capacidade intelectual em que o homem, o ser humano, foi formado. É de praxe a gente ouvir também de que o ser humano não ocupa 10% da sua capacidade mental.
Isso não quer dizer, né? Alguns estudiosos entendem isso como um mito e outros entendem por um outro olhar, né? Os grandes intelectuais da época, Einstein, por exemplo, que são modernos, né, são considerados as pessoas que usaram com muita propriedade a sua capacidade mental. Isso não quer dizer que o ser humano ele use 10 ou 12 ou 15%. O que está dizendo é que, e aqui estamos com um psicólogo aqui, neurocientista, né, ele sabe disso, que cada coisa, algo que a gente aprende, cada palavra que a gente aprende, cada capacitação que a gente aprende, cada situação nova que a gente aprende, chama-se um metacircuito. Você liga um neurônio no outro e aquilo fica fixado, um circuito novo, e fica gravado naquele neurônio, que aquele é responsável para nos lembrar disso, de que feijão é feijão, de que água é água, de que o gelo é sólido e a água é líquida, enfim, essas coisas. Então, entendemos aqui, dentro desse contexto, que a capacidade do ser humano é muito grande, a capacidade intelectual do ser humano. É muito grande, porque existe N número de neurônios que não são usados por nós e que estão ali guardados dentro do nosso cérebro e que não têm circuitos definidos. Até porque, se vocês observarem, algumas pessoas que enfrentam algum trauma, tipo uma isquemia cerebral, por exemplo, ela perde a fala, por exemplo, e depois ela volta a aprender a falar, porque são novos circuitos que são organizados. Então, para você ter uma ideia, meus irmãos, a capacidade, a expansão de uma mente humana, o poder de uma mente humana. E aí, Adão, então, ele é formado à imagem de Deus. O termo imagem de Deus está relacionado ao homem, a fala da constituição racional do homem. Quando Deus está dizendo, façamos o homem a nossa imagem, ele está falando da construção racional, da capacidade do homem de gravar, de raciocinar, a imagem natural de Deus gravada no homem, no ser humano, através dos seus elementos como poder de movimento próprio, entendimento, vontade, liberdade. São algumas coisas que Deus tem e que nós temos e que Deus nos fez dessa forma. Por isso, então, somos a imagem de Deus. Agora, quando também o homem é chamado à semelhança de Deus, ele está falando da intelectualidade. Intelectualmente, o homem também se assemelha a Deus, porque se não houvesse isso, né, essa conformidade mental, Deus não poderia se comunicar com o homem. Se a mente do homem não fosse de uma capacitação intelectual, nós não conseguiríamos conversar com a intelectualidade de Deus, e nem Ele conosco. Então Ele nos faz dessa forma, por isso que a Bíblia diz que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Então, sendo assim, a semelhança natural entre Deus e o homem perdura para sempre. Então ali o Langston, ele diz assim, assim sendo, falando dessa questão do homem ser intelectualmente igual a Deus, a semelhança de Deus, melhor dizendo, ele está dizendo, assim sendo, a semelhança natural entre Deus e o homem perdura para sempre, porque o homem não poderá jamais deixar de ser uma pessoa como Deus é. Então, quer dizer, aqui está falando da imortalidade da alma. Então, a intelectualidade do homem, a capacidade intelectual do homem, essa mente que Deus fez, essa capacidade intelectual, nunca mais deixará de existir, porque Deus a fez assim, para que ele se comunique com esse homem eternamente. Então, meus irmãos, só para nós entendermos um pouquinho o que quer dizer fazer o homem à imagem e semelhança de Deus. Entendemos, então, que esse homem Adão, essa mulher Eva, né, que não eram os nomes próprios deles, né, Adão e Eva, o significado é a origem que eles vêm, mas esses dois seres que Deus cria, mesmo que Eva seja criado já da matéria existente de Adão, ela recebe a intelectualidade, ela recebe a mesma mente, ela recebe a mesma capacitação mental de Adão. Então esses dois seres, eles eram dotados de uma mente poderosa, de uma mente usando toda a potencialidade mental eles tinham e podiam usar com sabedoria, com coragem, com graça, com tantas coisas. Essa é a mente do ser humano.
Agora, o que acontece com Adão? O que acontece está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 17, 18 e 19, que nós observamos a destruição dessa intelectualidade. O romper da intelectualidade, a destruição, ali começa, abre-se um parêntese para que a mente do homem seja destruída. E a Bíblia diz assim, 3, 17, 19, e Adão diz, e a Adão, Deus falando, e para Adão, disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comesse da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que o tornes a terra, porque dela fosse tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. No momento que essa alegoria de Deus, de trazer o homem para o pó, e em pó se tornará, ele está dizendo assim, ei, aquilo que eu tinha, aquela potencialidade grande que eu te dei, que é da minha parte, que está em ti, a intelectualidade, ela começa a perder e ela ficará terrena, e ela vai se tornar, ela vai vir a ser totalmente terrena, totalmente pó. Então ali começa a destruição da mente do homem dentro do que era, e ela vai descambando, ela vai diminuindo. Então o homem, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, e antes de pecar, ele tinha a possibilidade, ele não podia, melhor dizendo, ele era impossível de morrer. Deus o faz para viver eviterno. O homem é um ser eviterno, ele tem nascimento, mas ele não tem fim eterno. Inclusive, o seu corpo físico era feito para isso. Sua capacidade estrutural era feita para isso. E aí o homem perde isso nesse contexto. Ele perde a vida, a eternidade do seu corpo, ele começa a ser afetado em todos os sentidos. Corpo, alma e espírito, o homem passa a ser afetado por causa do pecado e também começa a definhar a sua capacidade intelectual. Começa a diminuir. Se nós observarmos, por exemplo, Noé, né, e é tão fácil de perceber isso. Nós vemos Noé tendo um encontro com Deus. Noé teve um encontro com Deus para receber a planta da arca. Deus não entrega para Noé a planta da arca numa matéria física e nem num tablet como hoje. Deus não entrega para Noé os detalhes da arca escrito no barro, na terra ou na pedra. Deus diz para Noé, faça uma arca assim, assim, assim e assim, tal tamanho, tal jeito, tal forma, e ele vai e constrói a arca e dura 120 anos construindo a arca. Ele tem um encontro com Deus somente. A capacidade intelectual de Noé ainda não tinha sido tão afetada como nos dias de hoje. Estava o pecado se multiplicando, não que Adão perde imediatamente aquela grande capacidade intelectual, ela vem definhando na história da humanidade. Se você observar, a primeira vez que a Bíblia, que a Torá, melhor dizendo, é colocada em algo físico, são os 10 mandamentos numa pedra, lá com Moisés. Mas Moisés, antes de ter na mão a Torá, os 10 mandamentos, ele recebe a planta de Deus do tabernáculo. E ele enxerga lá em cima e ele volta. Milhares já de anos depois de Noé, e ainda a capacidade intelectual, existia homens com uma grande capacidade intelectual na época. E Moisés era um exemplo disso também. Ah, pastor, mas é o poder do Espírito, é de Deus? Sim, é também. Mas a gente vê que havia nesses homens, se você estudar eles, principalmente os mais antigos, você vai estudar essa grande capacidade intelectual. E aí então o homem vem definhando, vem perdendo. Toda a potência do mental do homem vem definhando a cada dia, embora a ciência se multiplique. Aí a gente olha para a ciência e a gente se apavora. A gente, meu Deus, mas o homem tem capacidade? Sim, por causa que essa inteligência ela passa a ser distribuída individualmente nessas 8 inteligências que são estudadas na atualidade, que pode vir a ter mais no futuro. Mas elas vêm sendo distribuídas e essa ciência vai se multiplicando. Agora, meus irmãos, são inúmeras atrações do sistema, são inúmeras as atrações do mundo, desde então da queda, que vem para fazer com que a mente do ser humano, venha
sair da sua originalidade, da sua pureza, e venha a ser afetada e diminua a sua capacidade intelectual. Embora nós tenhamos um monte de coisas tecnológicas. Por exemplo, se nós hoje pegarmos... esse dia até eu vi um videozinho, digamos, cômico, né, no sentido de fazer um humor, né, de uma pessoa que chega numa loja e compra umas roupas na loja e pega 2 notas de 100, 5 notas de 100, quanto é que deu? Deu R$500. Aí a pessoa pega 5 notas de 100 e vai pagar a loja. Ela disse, o que é isso? A moça do caixa não sabia o que era. Aí chama o gerente e o gerente diz, não, isso aqui é doideira, tem alguma coisa errada, porque não sabia. É cômico, é um futuro, mas é uma lógica. O ser humano está perdendo o conhecimento das coisas por causa dessa tecnologia aplicada. Entende? E as coisas estão numa grande velocidade disso, se você observar. Essa parafernália da ciência multiplicada, ela está trazendo algumas comodidades, mas está emburrecendo a cada vez mais a população. Isso é o quê? É a capacidade, a força do pecado, o entretenimento do mundo, do sistema, que vai gerando. Ah, pastor, mas isso aí é pecado? Não, isso não é pecado, isso é uma realidade, é bíblico. A Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, haverá multiplicação da iniquidade, vai esfriar o amor, vai esfriar todo esse sistema, e também vai acontecer do ser humano estar definhando a sua capacidade mental, e o ser humano vem emburrecendo nesse contexto. E aí, por causa dessas múltiplas ações que são espirituais e que às vezes a gente não percebe e não consegue defender-se disso, vem destruindo, vem definhando a mente do ser humano. E aí então, cada vez mais o homem, cada vez mais o ser humano vai tendo problemas com a sua mente, e aí nós vamos entrar numa outra parte, que é o definhar da mente também no contexto das doenças psicológicas que vem definhando a mente de seres humanos, que vem destruindo a capacidade mental, que vem atrofiando pessoas, as depressões estão aí em todas as classes sociais e em todas as faixas etárias. As doenças emocionais estão em todos os seres humanos, e aí vem definhando a capacidade também da mente das pessoas nesse contexto, que são doenças. E aí automaticamente essas doenças começam a aparecer, e não existe uma gama suficiente de profissionais terapeutas para esse contexto, e aí começa a vir os remédios, a medicação, que são só para remediar. E esses remédios, essas coisas, vem o que fazendo? Vem atrofiando mais a mente das pessoas. E cada vez mais o ser humano vem enfrentando. Então, olha o resultado do pecado na mente do ser humano. E aí, todos nós somos afetados com isso. Todos nós enfrentamos esse processo. Todos nós temos dificuldade. É quase que de praxe eu conversar com pessoas que estão conhecendo a palavra, que estão chegando na igreja, que estão dizendo, pastor, eu leio a Bíblia, mas não entendo. Eu leio a Bíblia, mas não gravo nada. E às vezes aqueles mesmos que me dizem assim, hoje, eu leio a Bíblia, não estou gravando nada, daqui 6, 7 ou 10 meses, a gente dá uma oportunidade, eles estão pregando e sabendo Bíblia. Por que isso? Então é onde que eu quero entrar. Vamos fazer essa pérola. Vamos fazer essa pérola dentro de nós. Por quê? Porque o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, que é muito conhecido nosso. E ele diz assim, não sede conformados, não entre na forma deste mundo, não entre, né, no padrão desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, ou do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, Paulo está nos mostrando a Bíblia Sagrada. Eu poderia citar outros textos aqui, mas vamos parar um pouco nesse, né? A Bíblia Sagrada está nos mostrando que existe possibilidade de esse mesmo ser humano que experimentou a queda, que tem problemas com a sua mente, que tem avariado a sua capacidade mental pelo sistema, de se transformar essa mente e renovar essa mente e ter uma capacidade intelectual melhor através de uma vida na presença de Deus. Deus faz isso. Deus renova a nossa capacidade intelectual.
Deus traz para nós de volta isso, e Ele quer fazer isso conosco. E isso, meus irmãos, é uma grande pérola, que muitos cristãos já experimentaram. Na história da humanidade, nós vamos ver muitos cristãos que estavam atrofiados mentalmente, que estavam limitados mentalmente, mas que começam a conhecer o Evangelho, a viver o Evangelho, a deixar o Espírito Santo trabalhar, e Deus vai trabalhando na sua mente. Há poucos dias, conversava com o Guilherme, que a maioria de vocês conhece, Guilherme dos Correios, e nós conversando sobre esse assunto. O Guilherme, todos sabem a história dele, e ele vem do mundo da drogadição. Ele vem do mundo perdido na cocaína, no crack. Ele vem desse histórico, em que estava um adolescente terminado. E aí ele converte-se a Jesus. E vocês todos sabem o quanto é danoso a maconha, a cocaína, para a capacidade intelectual, que dirá o crack, para a capacidade intelectual. Então há uma tendência de a pessoa emburrecer quilômetros, digamos assim, se fosse uma medida, emburrecer de uma forma grande. Eu trabalho muito com dependentes químicos e sei disso, que eles não conseguem mais associar as coisas, porque perdeu muito da capacidade intelectual. E aí o Guilherme vem desse processo, e nós conversávamos sobre isso, então por isso eu posso falar com tranquilidade. E aí depois disso ele vai conhecer a palavra e começa a entregar a sua vida a Cristo e deixar Jesus renovar a sua mente, e ele vem sendo trabalhado por isso, e dali um pouco eles não, agora eu consigo estudar, e ele vai e volta para estudo, e do estudo ele consegue passar num concurso do Correios. Para alguém que estava atrofiado intelectualmente, é só a renovação da mente para fazer isso. É só algo espiritual na sua vida para fazer isso, para renovar a sua mente. Agora ele passa em 5º lugar no concurso do Banrisul. E já decidiu, e já foi em outra cidade, foi embora daqui, morar numa outra cidade e trabalhar no Banrisul. Por quê? Porque Deus, pela sua misericórdia, renovou a sua capacidade intelectual. E isso é possível, e isso é bíblico. E isso que eu quero que nós venhamos entender, que Deus tem condição de fazer isso conosco, e transformar um homem caído, do pecado que nos atrofiou, você pode estar pensando, mas pastor, mas eu já tenho quantos anos de idade, pode acontecer de mudar a minha mente? Sim, aleluia, é promessa de Deus de transformar esse homem que de repente não conseguiu ter oportunidades de estudar, de melhorar a sua capacidade mental, de passar por um processo de renovação da mente e ter uma mente ativa, perfeita, nova, cheia da presença de Deus. Essa renovação do apóstolo Paulo, meus irmãos, que ele fala, essa capacidade, ela fala muito pelo processo, e agora que eu quero que você preste atenção aqui comigo, porque essa renovação, ela não é um milagre. Segundo a palavra de Deus, nós olhamos ali, Paulo começa dizendo, rogo-vos, pois irmãos, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele está dizendo, ei, eu rogo, melhor dizendo, eu insisto com vocês, eu peço com muito jeitinho, muito carinho, que vocês se sacrifiquem, que você se esforce, que você coloque a tua parte, para que conclua com a renovação da mente. Então não é algo miraculoso, não é como Deus curar alguém de uma AIDS, de um câncer, de uma enfermidade. É um processo, e esse processo da renovação da mente, meus irmãos, ela começa quando? Quando o caráter espiritual, meus irmãos, essa renovação que o apóstolo Paulo fala, é de caráter espiritual. É de caráter espiritual, porém ela afeta diretamente as faculdades mentais. Ela é de caráter espiritual, mas ela afeta as faculdades mentais. Por quê? Porque o indivíduo, para receber essa ação, precisa entrar em contato com Deus. Eu estava lendo aqui o texto que Paulo usa nesse capítulo 12, quando ele fala de mente, ele fala de nous no grego. E nous no grego era muito usado pelos gregos para falar da inteligência plena. Eles diziam assim, o nous do universo, a capacidade intelectual plena do universo, quando eles se referiam
ao Deus, sem conhecer o Deus verdadeiro. Então, Paulo usa nous ali, que significa mente, renoveis a vossa nous, né? Trazendo o homem já, para que ele estava falando para os romanos, estava falando para os gregos, para que os gregos compreendam que esse processo da mente é aquela mesma mente que o Adão recebeu lá do grande e poderoso Deus, do nous, a mente perfeita que ele recebeu. Então Paulo está fazendo uma relação com isso. E aí, meus irmãos, como que o homem consegue então recuperar a sua capacidade? Como que o homem vai conseguir recuperar a sua capacidade intelectual, mental? Como ele vai conseguir fazer isso? Na realidade, meus irmãos, é através de uma intimidade com Deus. É através de uma intimidade com Deus. Olha só, a própria alma ou o espírito do homem terá que passar pela renovação do espírito, o que naturalmente vai incluir o processo das qualidades intelectuais. Que você entenda, meus irmãos, que a renovação da mente é como assim, nós voltar para o processo da criação do homem e receber o sopro de Deus. Então, quando nós voltamos para uma intimidade com Deus, para um bom relacionamento com Ele, para um escrutínio das Escrituras Sagradas, para um esforço de buscar a conhecer a palavra, o intelecto desse ser humano deixa de ser escravo das influências do sistema, deixa de ser escravo da pressão externa para o emborrecimento da sua mente e passa a ser o quê? Guiado pelo Espírito. E ao ser guiado pelo Espírito, começa essa introdução, essa entrada novamente da capacidade, das qualidades intelectuais do ser humano. Você já parou às vezes para pensar? E eu te desafio a parar para pensar agora. Você que realmente tomou uma posição, está servindo a Deus, está fazendo a tua parte, está lendo Bíblia, está estudando a palavra. Você já não observou que a tua capacidade de compreensão das coisas aumentou? Aumenta o leque da capacidade de compreensão das coisas? Isso é natural. Não só das coisas espirituais, do todo. Deus começa a abrir, por quê? Porque a tua mente começa a ser renovada. E aquilo que é empecilho, aquilo que é invasor, você começa a cobrir esse invasor, você começa a terminar o poder desse invasor com aquilo que é puro, que é santo, que é perfeito, que é agradável. E isso vai fazendo com que o invasor perca poder. Muitos são aqueles que tinham algumas necessidades grandes, por exemplo, de uma televisão, de uma novela. Eram dependentes daquela história ali, diária, para a sua sobrevivência, para o seu gosto. E aí começa a entregar a sua vida a Cristo e trocar os seus hábitos, e ler as Escrituras, e estudar, ou tirar aquele tempo para uma comunhão com Deus, e a visão dele deixa de ser uma visão focada naquilo que estava sendo vendido como um invasor para a sua mente, e atrofiando a sua capacidade, colocando na forma do mundo, e ele começa a enxergar uma visão mais intensa, mais aberta, e dali um pouco ele enxerga os campos brancos que estão prontos para a cega. Era isso que Jesus estava dizendo. Ei, vocês, fariseus, sabem discernir o tempo, sabem, olham para o norte e vê que vem uma chuva e diz, olha, vem chuva, vem uma nuvem, vem chuva. Olha para a lua e vê que não vai chover. E vocês não estão enxergando os campos brancos. Olha a diferença. Então, meus irmãos, o intelecto do ser humano, deixando de ser escravo do sistema, passa a ser guiado pelo Espírito, e isso começa a trazer para a pureza. O que é pureza? O significado da palavra pureza é trazer de volta ao original. Pureza é trazer de volta ao original. Então, a pureza da nossa mente, meus irmãos, o que é? É Deus trabalhando em nós para levarmos a originalidade do que a nossa mente foi feita. E então, se a nossa mente foi feita como de Adão, a capacidade intelectual nossa vai aumentar.
desde que nós façamos pelo processo da renovação da mente. Então, olha o que Jesus responde, capítulo 3, versículo 3 de João. João 13:3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O primeiro passo para alguém que queira renovar a sua mente é metanoia. É teres, olha, eu tenho uma mente que está afetada pelo pecado original, eu tenho uma mente que está afetada pelo sistema, eu tenho uma mente que está acostumada com a escravidão das coisas daqui, e agora em diante eu quero focar naquilo que é diferente. Eu vou focar naquilo que é espiritual, naquilo que Deus quer para mim, na palavra dele, na orientação dele. Eu preciso, primeiro passo, querer sair desse processo. E isso é sacrificoso. Isso que Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei o vosso corpo como sacrifício. Eu preciso desistir desse processo. Aí, ao momento que eu desisto desse processo de deixar que a minha mente receba tudo isso, aí eu preciso então entender que existe uma ferida. Essa ferida causada pelo sistema, essa ferida causada pelo atrofiamento intelectual, essa ferida causada pelo pecado, eu não quero mais. Eu preciso entender que se eu quero isso, uma necessidade, tem uma necessidade em mim, né, de ir ao inverso. E que a Bíblia chama então isso de arrependimento, de fazer um esforço para nascer de novo. Aí o apóstolo Paulo escreve em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, a parte A, ele diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Embora seja muito mal entendida essa palavra santificação, no meio nosso evangélico e principalmente assembleiano, que entendia que a santificação era como sentar, como vestir, como deixar o cabelo, como deixar a barba. Não, santificação, meus irmãos, é a capacidade que o homem tem de se despir do poder do pecado e adquirir as virtudes de Deus. Santificação é quando o homem, quando o indivíduo, ele passa a ter uma vida dedicada a consagrar-se a Deus. Santificação é quando o homem permite que Deus interfira no seu modo de pensar. Isso é santificação. Santificação é quando eu digo: Deus, eu tenho um modo de pensar, eu tenho algumas escolhas que estão afetadas pelo pecado no Éden, que estão afetadas pelo sistema. Eu tenho algumas ideias, eu tenho alguns projetos, algumas situações que eu acho que estão afetadas pelo sistema, e que a partir de hoje, Deus, eu quero que os teus projetos sejam os meus, eu quero que a tua vontade seja minha, eu quero que o teu querer seja o meu. Isso é santificação. Isso é o processo da santificação. E é a vontade de Deus que nós nos santifiquemos. Por quê? Porque é o momento que nós nos santificamos, o momento que nós começamos a entregar para Deus desistir das nossas vontades, entregar para Deus a nossa mente, para Ele fazer a sua vontade, nós começamos a produzir pérola. Nós começamos a fechar aquelas feridas que a vontade humana nos fez, que a vontade do homem nos colocou. Começamos a fechar essas feridas e produzir pérolas. Produzir o quê? Uma capacidade de orientação melhor. Uma capacidade de direção de Deus. E eu observo isso em Cristo. Olha o que diz em Lucas capítulo 2, 46 e 47. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Quem aqui? Jesus. Que idade? 12 anos. Humano, igual nós. Capacidade dele. Um menino de 12 anos. Só que o que esse menino de 12 anos sabia? Ele já sabia o propósito de Deus para ele. A mãe já tinha contado. E ela vai com ele, confere as escrituras e mostra, aqui, olha só as profecias de Deus cumprindo na tua vida, Jesus. Olha só, as profecias lá do Antigo Testamento dizendo, Jesus, que você ia ter que descer para o Egito. Tu foi para o Egito. Olha a profecia dizendo que tu voltaria do Egito com condições financeiras. Está lá, e o Miqueias profetizou isso. Tu voltou. Os anjos disseram para mim, Jesus. E aí então o que ele faz? Ele passa a viver, embora com uma idade tenra, um adolescente, mas ele passa a viver as Escrituras. E aí quando ele chega em 12 anos, a sua capacidade mental era fantástica. Era além da média. Era muito além da média.
E ao observar os ensinos dele para aquela época, parece tão simples. Mas e quem fazia simples assim? Para que as pessoas entendessem. Então olha a intelectualidade de Jesus. Essa renovação da mente é implementada por Deus. Em Jesus Cristo, no Jesus. E aí, como que ela atinge? Ela atinge de uma forma mística. Ela não é uma renovação legal, sacramentada. O Lucas tomou a decisão para vir para Jesus, a mente dele ficou nova. Não é uma legalidade, então, que ele toma posse dessa legalidade, para dizer, não, agora eu estou vivendo com Jesus e a minha mente está nova. Não, é uma ação mística de Deus, através do Espírito Santo na nossa vida, que no andar do processo de santificação, de proximidade, de intimidade, de relacionamento, vai gerar em nós a capacidade mental. E às vezes a gente se surpreende com isso. Né? Então, meus irmãos, esse contato do homem, do ser humano, com o sobre-humano, o espiritual, ele vai recebendo naturalmente essa renovação, a despeito da sua intimidade com o Todo-Poderoso. Como então que eu vou me renovar minha mente? Como eu vou criar a pérola de ter uma mente equilibrada? É o processo da santificação, da intimidade, do relacionamento, do conhecimento de Deus. E ele vai renovando a nossa mente. E aí nós vamos alcançar, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, alcançar esse estágio. Que Paulo diz assim, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Isso é humano, é aqui. Paulo, isso aqui não é para o futuro. É agora. Não é para a eternidade que vamos ser transformados de glória em glória. Está dizendo aqui, nós vamos recebendo com o rosto descoberto, isso é, não existe mais o pecado. O que nos descobre o rosto de Deus? O que encobre o rosto de Deus para conosco? O pecado, cria o muro. Aí o pecado desce, nós ficamos com o rosto descoberto. E daí nós começamos a refletir a glória de Deus. E aí nós somos transformados de glória em glória, por etapas. Para quê? Para que todos cheguemos a uma imagem. Que imagem é essa que Paulo está se referindo? A imagem e semelhança de Deus, do homem aqui na terra, com a mente renovada. Então, o equilíbrio, meu irmão, e o dinamismo pessoal do ser humano, do homem e da mulher, está estreitamente relacionada à intimidade, ao relacionamento que temos com Deus. E Deus, então, vai fazer o tão sonhado, o tão sonhado equilíbrio das emoções, o tão sonhado dinamismo pessoal, que as pessoas vão atrás de coach, que as pessoas vão atrás de práticas. Eu não estou dizendo que coach é errado, é pecado. Não estou dizendo que práticas de exercício mental não estão errado, que técnicas para isso estão erradas. Não estou dizendo, isso aí está à vontade. Mas as pessoas têm ido à busca disso, diariamente gastado, investido tempo, dinheiro e às vezes aquilo que não tem para conseguir o famoso equilíbrio e dinamismo pessoal. Deus tem para dar. E é uma pérola preciosa que está aí pronta para ser desabrochada dentro de mim e de você.